Olá, meu amor! Que bom receber você aqui no nosso podcast Viva Pra Se Amar. Toda semana, um episódio novo que vai te ajudar a praticar o amor próprio todos os dias. Então, para não perder, se inscreve aqui no nosso YouTube e também na playlist do Spotify, para você ficar por dentro de todos os episódios comigo, com convidados especiais e aprender efetivamente o que é amor próprio. Aproveita e segue lá a nossa página no Instagram, @vivipraísso, o perfil da minha escola de amor próprio, e @avivibarbosa, o perfil da sua mentora. Aproveito, antes de a gente começar o tema de hoje, te convido para conhecer também o meu livro, que tem o nome do nosso podcast, Viva Pra Se Amar, 15 passos para fazer do amor próprio um estilo de vida, em todas as livrarias do país e também com desconto na Amazon. Compra, lê, pratica, minha filha, porque não adianta só ficar ouvindo podcast, não. Amor próprio é prática. Hoje eu não estou sozinha, eu trouxe uma convidada muito querida, que eu conheci recentemente, que eu experimentei primeiro na minha pele, porque eu sou dessas, eu experimento a profissional antes de trazer aqui, para falar de um assunto que é muito importante para mim e para muitas de vocês. Quero falar sobre emagrecimento. Será que é errado a gente querer emagrecer? Será que a gente tem que aceitar o corpo gordo e fim de papo? Será que emagrecimento é só estética? Eu tô aqui com a Júlia, essa nutricionista linda, querida. Ju, obrigada por ter arrumado um tempo na sua agenda corrida. Gente, a agenda dessa mulher é corrida, viu? Tá pensando o quê? Te lotou, mas deu certo, Lotou, né? não tô entendendo. E eu tenho retorno com ela em breve. Tomara que... Amanhã, gente, socorro. Era hoje, né? Eu dei uma despistada. Ju, que bom ter você aqui. Queria que você se apresentasse para as minhas meninas. Fica à vontade, o microfone é seu. Certo. Qual que é a câmera? Essa aqui. Me perdi. Olá, eu sou a Júlia, sou nutricionista, especialista em emagrecimento feminino aqui em Guarulhos. Atuo já tem 4 anos na área e é só emagrecimento feminino, só com mulheres. Então, a gente acaba que vai pegando ali o feeling de como que funciona a questão do emagrecimento, dos sentimentos em relação à comida, porque emagrecer não é só o que a gente come, né? Uhum. É o que a gente vive, é o que a gente sente, tá? É muita coisa que tá misturada ali. Então... E eu acho que para nós mulheres, o emagrecimento ele tem várias vertentes. Falando em emagrecer, ele é tipo uma fatia de pizza. Porque tem várias partes que a gente precisa olhar, né? E eu falo com propriedade porque eu fui uma adolescente gorda, depois eu emagreci na fase de crescimento, aí na idade, sei lá, 20 e poucos anos, voltei a engordar de novo tudo que eu tinha perdido, os 30 e poucos quilos, voltei a ser uma mulher gorda e fiquei anos no efeito sanfona até cuidar das minhas emoções. Sim. Então, para eu poder emagrecer, parar de comer, porque minha fome era 100% emocional, eu precisei primeiro olhar para dentro, para depois decidir, não, realmente eu quero cuidar do meu corpo. Quais são os principais fatores para a mulher que você acha que atrapalham o processo de emagrecimento? Emoção. 100%, né? 100%, porque ainda mais hoje em dia, né? Eu acho que o pós-pandemia mexeu muito com a questão da ansiedade, questão de depressão, ficar mais tempo em casa, enfim, mexe muito. E emoção tá muito ligada à autoestima. Então, a mulher que tem autoestima baixa tem dificuldade de aplicar também pra emagrecer. Então, eu sinto que tem muito essa relação. Eu tô com a autoestima baixa porque eu não consigo emagrecer e eu não consigo emagrecer porque eu estou com a autoestima baixa. E fica um ciclo ali sem fim. TPM também é um fator muito importante, né? E todos os hormônios femininos. Porque eu falo... Isso é real, né? A gente às vezes acha que é desculpa, mas não. Os hormônios interferem. É real. TPM é ruim, mas menopausa é pior. Então, hormônio... Preparem-se. Sim. Hormônio determina muita coisa. Eu até brinco que eu falo para os pacientes. Mulheres nasceram para ser gordas, né? Porque os nossos hormônios, eles tendem a acumular mais gordura na região abdominal, no quadril. Então, assim, um homem que tem mais hormônio feminino, ele vai ter um pouco mais de seio, ele vai ter um pouco mais de flanco. Coisas que são de mulher mesmo, né? Então, o nosso hormônio, ele é mais propício pra gente poder ganhar peso de fato. Então tem isso. Aí fora toda a questão das alterações, eu acho que também a questão da maternidade, mulheres que são mães, o pós-parto, toda essa questão também mexe muito. Eu acompanho muitas mulheres que engravidam, engordam, emagrecem durante a amamentação, porque, né, vai tudo ali, e depois voltam a engordar. É muito comum, né? Eu percebo isso nas minhas alunas também, que aí o pós-puerpério, quando ela tá mais centrada nela, de novo, a criança já tá um pouco mais independente, já consegue, né, tá andando, e aí que vem o boom. O que será que acontece no olhar, assim, da nutrição? Da nutrição. Quando a gente para pra pensar do ponto de vista fisiológico, né, do corpo mesmo, a mulher, quando ela tá amamentando, ela gasta muita energia. Então,
Tanto que é uma queixa muito comum também. Eu durmo, por mais que meu filho não acorde tanto, ou então eu não precise ficar acordando pra ele mamar, ele já vem mamando naturalmente, acorda muito cansada. Por quê? Porque demanda muita energia. É como se você estivesse ali fazendo atividade física 24 horas por dia. Porque perde muita energia. E aí, às vezes, a mãe, com pouco tempo, um bebê pequeno pra cuidar, toda essa dinâmica, não consegue dar conta de comer o quanto precisaria pra poder manter o peso. E aí, acaba que perde. Então, depois, quando você cessa essa questão da perda de energia, acaba que vai ganhando peso novamente. Muitas falam, mas eu não deixei de comer do jeito que eu tava, tá tudo igual. Sim, realmente, é porque você tá gastando menos energia mesmo. E aí tem um outro fator importante que é o emocional, né? Dela se perder. Exatamente. Eu atendo muitas alunas que elas vêm do movimento de buscar a mulher. Eu fiz um curso uma vez que chamava Amor de Mãe. Foi antes da novela da Globo, inclusive. Depois, logo em seguida, surgiu a novela. Eu falei, gente, devia ter patenteado esse nome. E era um grupo de mentoria feminina sobre autoestima, só pra mães. E aí, eu lembro quando eu tava vendendo o curso, uma mulher perguntou, mas você não é mãe? Como é que você vai falar com mães? Eu falei, mas é pra ajudá-las a resgatarem a mulher. Porque se você faz um grupo de mentoria de mães com uma mãe, qual vai ser o assunto? Maternidade, claro. Né? E aí foi muito bonito de ver, assim, muitas depois se tornaram minhas alunas no individual, porque elas estavam precisando voltar a falar sobre elas, né? Do tipo, eu tô cansada, meu corpo não tá legal, eu não transo mais com meu marido, eu não voltei a trabalhar. E aí a comida vira uma muleta, né? Porque a comida é uma muleta, né? É um refúgio, né? Eu tenho muita gente que fala assim, a comida é um refúgio pra mim. E de fato, né, qualquer coisa, a comida ela não joga nada na sua cara, a comida ela não te pune, às vezes a gente se pune por conta da comida, né, mas aí é outro assunto. Mas ela não te pune, ela não vai te cobrar nada, você vai comer, vai ter aquele prazer e a vida vai seguir, né, então por isso que muita gente vai pra comida mesmo. E aí são muitos fatores escondidos, né, então às vezes a pessoa não consegue emagrecer não porque ela come demais, mas tem alguma coisinha ali que esconde, que faz ela comer demais. E aí, consequentemente, não emagrece, né? Tava até contando pra Júlia aqui nos bastidores de uma época que eu participei de um grupo de emagrecimento, me contrataram pra fazer esse respaldo emocional, porque as pessoas começavam o processo emagrecendo muito rápido e depois elas entravam naquele efeito sanfona de engordar tudo de novo. Quase que um processo de tomar remédio, né? Perdia-se muito e ganhava-se muito rápido também. E era muito por conta de um terrorismo nutricional, né? Eu lembro que eu cheguei pra equipe e falei, posso dar uma olhada na dieta das pessoas? Não tenho nada a ver com isso, mas eu queria entender o que elas estão comendo pra perder tão rápido e por que elas não sustentam. E, cara, era assustador. Né? Elas não podiam comer nada além de frango e, sei lá, rúcula. E não é, né? E suco sem açúcar, não sei o que é sem açúcar. E a gente tá falando de pessoas obesas, que elas têm uma relação adoentada com a comida, né? Então, a gente não tá falando da mulher que quer emagrecer 5 quilos. Tem essa lá no meio perdida, mas 90% da turma de, sei lá, 40 pessoas eram pessoas obesas, homens e mulheres, o que já é estranho, porque era o mesmo processo de emagrecimento para um e para outro, e é diferente. Totalmente diferente. E eu não conseguia ajudar essas pessoas, porque a dieta me barrava. Sim. A forma com que a nutrição chegava para essas pessoas de falar, você vai comer pão? Pão? O quê? Chocolate? Você comeu? Eu não acredito que você comeu pão. Não, vamos lá, vai pra academia, gasta esse pão. E aí a pessoa olha pra comida com medo, com pavor. Sim. E aí desencadeia-se vários transtornos, né? Eu falo que a dieta ruim, ela é a porta de entrada, uma dieta com muita restrição, ela é a porta de entrada pro transtorno alimentar. Às vezes uma paciente fala assim, eu fiz tal coisa. Eu falo, que bom, né? Pra desenvolver ali uma bulimia, uma compulsão, que delícia. Porque realmente, quanto mais você restringe, muito se diz, né? Quanto mais você restringe, tem uma frase específica? O proibido é mais gostoso. Exatamente. Simples assim. Mais você quer comer. E aí você até comentou, às vezes tem aquela mulher que quer perder 5 quilos, mais ou menos, né? Ela até pode perder, mas ela vai ser também daquelas que vai recuperar em dobro. Uhum. E aí começa. E aí, quando vai ver, ela queria perder só 5, ela engordou 15, e dali a pouco ela não quer mais emagrecer 5, ela quer emagrecer 20, e vira um ciclo sem fim, né? Então, às vezes, também uma dieta restritiva, ela pode ser a porta de entrada pra você começar a engordar mais. Isso é muito comum. E um dos motivos de ter marcado contigo pra ser sua paciente foi porque eu comecei a acompanhar a Júlia no Instagram e eu achava interessante a nutricionista falar de saúde alimentar e postar de manhã que come bolo de cenoura. Eu falei, essa daí é das minhas, peraí. Ela entende que não dá pra você viver uma vida só baseada em alface porque a vida real não é assim, né? Então, e foi muito o meu processo.
né? Eu fui aquela adolescente gorda e conto muito isso no meu livro porque foi a minha porta de entrada para descobrir o amor próprio, né? Você ser adolescente já é difícil. Ser uma adolescente gorda é muito difícil. Porque a escola é cruel, porque a família é cruel, porque entrar no mundo do sexo é cruel. E a gente tá falando de tudo desabrochando de uma vez. Então, quando a gente vê esses filmes que falam sobre isso, é muito real. Você que não é adolescente, mas tem uma filha, uma sobrinha, uma filhada, ou menino também, tá? Presta atenção na forma com que ele lida, com essa pessoa lida com as emoções, né? Porque às vezes... E eu ainda tinha uma válvula de escape, que era a escrita. Eu escrevia. Ainda amenizava um pouco, mas mesmo né? assim, era a comida, eu comia muito mal. Mas eu comia muito. Eu lembro, assim, quando eu era adolescente, é óbvio que eu ia ser uma adolescente gordinha, porque eu não comia, e não foi porque minha mãe não fazia. Eu criei o hábito de comer na escola, então era bolacha recheada o dia inteiro, refrigerante, era litros de refrigerante, e eu tenho irmãos. Né? Então todo mundo comia igual e não engordava. Sim. Porque somos seres individuais, então e aí não dá pra comparar. Comparação, isso. Por conta da tal da genética, né? E aí você começa, minha família sempre foi de pessoas magras, e você fala, se ele come, eu também posso comer. Sim. E aí muda o seu corpo, né? E tem outro fator importante, você cresce dentro desse movimento de que a comida é o problema. Sim. Né? Então eu lembro quando eu comecei a crescer, que meu primeiro momento de emagrecimento, eu tinha 15 anos mais ou menos. Foi por conta de um terrorismo médico. Que ele falou que você ia engordar. Não, eu lembro que... E é interessante falar isso, porque eu acho que a gente precisa falar do emagrecimento de uma forma natural. Sim. Não gordofóbica, porque você tem que, mas também não naturalizar a doença, que é tanto, né, do engordar. É um processo que adoece o nosso corpo. Eu tinha 14 anos, fazia meses que minha menstruação estava atrasada, e eu fui no ginecologista a primeira vez, assim, primeira consulta. E aí ele falou pra mim, eu nunca vou esquecer assim, ele falou assim, você é tão bonita, você tem um rosto tão bonito, se você perder isso aqui, ó, e apertou minha barriga. E aí eu saí de lá com uma receita de sibutramina, 14 anos. E aquele outro remédio que é bem oleoso. Olistart. E minha mãe tava comigo na consulta, né? Eu era bem criança. Sim. E aí ela falou, não, mas ela tem só 14 anos. Imagina. Ela precisa mudar a alimentação, se ela precisa emagrecer. Se o peso tá influenciando a menstruação, que é o que ele queria dizer... Ela precisa... E eu lembro o jeito que ele falou do meu corpo, quase que tentando me incentivar. Então, olha que loucura. Foi o primeiro homem que me viu pelada, né? Que não tinha esse papel que de não julgar. tinha Na esse verdade, papel. Ninguém tem, né? Mas esse e ele menos ainda. Exatamente. Então, como que fica a cabeça de uma mulher quando ela vai transar a primeira vez? Depois do primeiro... Não que a gente associe ele como algo sexual, mas é uma exposição. Sim, claro que é. Né? E aí, minha mãe não deixou eu tomar remédio. Bom. Né? Porque imaginei eu com 14 anos tomando aquele remédio que você pode comer tudo que ele elimina 30% de gordura, sim, ou a sibutramina, sendo que eu tenho enxaqueca. E a sibutramina, ela dá muita aumenta a propensão de você ter depressão, ansiedade. Eu canso de pegar paciente que fala assim, eu tomei sibutramina, eu fiquei loucona. Eu falo, sim, porque ela mexe muito com essa parte neurológica, do sistema nervoso, então... Poxa, eu tive uma aluna que durante o processo de mentoria dela, ela queria ajuda para conseguir cumprir o que a nutricionista tinha passado para ela. E o meu trabalho é esse, fazer as pessoas fazerem o que tem que ser feito. E no meio do processo, ela tinha uma viagem, e ela falou, vou tomar sibutramina. Eu falei, então a gente vai parar. Porque eu não vou conseguir lidar com a ansiedade que esse remédio vai te causar, né? Então o endócrino passou para ela o remédio para ela perder... Olha a cabeça da pessoa. Eu quero perder peso rápido, porque o mês que vem eu vou pra Disney e eu quero engordar em paz. Eu nunca vou esquecer dessa frase. E aquilo mexeu comigo porque eu entendi o que ela ia fazer com ela. Sim. É uma mulher que trabalhava muito, que não tinha tempo pra nada, que queria prática, queria ser emagrecida. E, obviamente, ela fez, porque a gente parou o processo, eu não concordei. Falei, não consigo ir além. E provavelmente ela emagreceu 10 quilos antes de ir e voltou 20 quilos mais pesada. Sim. Então, o terrorismo que a nutrição faz com as pessoas é grave, né? Sim, não, é grave. Tanto que eu falo assim, tem coisa que a gente vê que eu falo, meu Deus do céu, como que isso tá sendo exposto, né? Não sei se você viu recentemente, tem uma moça no TikTok que ela tá falando, minha dieta é de 500 calorias por dia. Não vi, graças a Deus não vi. 500 calorias por dia é um almoço saudável, quando a gente para pra pensar no emagrecimento efetivo. Porque ela quer emagrecer, já fez várias lipos e tudo mais. E isso é propagado como se fosse normal, e não é normal. Eu entendo que o emagrecimento, ele faz parte da rotina de muitas mulheres, eu entendo que as pessoas querem emagrecer, não acho ruim nisso. Só que aquilo, como você vai fazer isso? E até que ponto você tá se adoecendo e você passa isso para as pessoas
assim, de forma irresponsável, sabe? É irresponsável você fazer uma dieta de 15 calorias. A própria pessoa sabe que não é o ideal pro corpo dela, né? Tinha uma influenciadora há um tempo atrás que ela fazia campanhas de se alimentar de sol. E ela faleceu. Sei. Ela é americana, acho, e ela tinha milhões de seguidores que idealizavam que o estilo de vida dela. Crudívora, né? Eu não lembro exatamente, eu lembro que o vídeo viralizou, assim, por conta dos absurdos que ela propagava, de que ela tinha vitamina D no sol, na água, tinha não sei o quê, e ela faleceu. Sim, e aí você para pra pensar, né? Quantas pessoas foram influenciadas? Quantas pessoas? Porque ela secou, obviamente. Claro. Desnutriu. Ela desnutriu e morreu. Exatamente. E desnutrição mata. Isso que as pessoas também precisam entender. Da mesma forma que a obesidade mata, a desnutrição também mata. E aí as pessoas preferem morrer de desnutrição. Não. É tão ruim quanto. Né? A gente precisa encontrar o meio termo. A gente precisa trazer isso, a normalidade do meio termo. Porque senão não vai dar certo. Por isso que o termo dieta, ele é tão difícil de ser processado, né? Quando a gente coloca na cabeça o inconsciente coletivo já que significa dieta, a gente já sente a pressão, né? Mesmo indiferente da quantidade do peso que eu quero eliminar. Sim. Dieta, no termo da nutrição mesmo, é aquilo que a gente come. Então, a sua dieta é aquilo que você está habituado a comer. Só que eu percebo que no senso comum, dieta é uma coisa que tem prazo de validade, então vai durar 1 mês, 2 meses, 3 meses. No início, quando eu comecei a trabalhar, eu fazia pacote. 6 meses, 3 meses. E as pessoas entendiam que aquele período era para elas seguirem a dieta e depois não mais. E não é isso, né? Então, tem isso, prazo de validade e comer pouco e restrito. Eu percebo muito isso. As pessoas falam, eu engordei, então eu vou comer menos. Na verdade, eu acho que o que eu mais faço no consultório é aumentar a quantidade de comida das pessoas. Você falou pra mim, não, cuidado se você ficar com medo de engordar, porque a gente vai aumentar a sua dieta. Geralmente a gente aumenta a quantidade. E eu até tomo cuidado pra não usar o termo dieta, justamente por isso. A dieta é o seu consumo, plano alimentar. O plano alimentar, Porque é isso, né? As pessoas têm muito disso. É clássico. Falou dieta, eu já sei que a pessoa pensa numa coisa que vai ter um prazo de validade e que vai ser restrito e em pequena quantidade. Sempre. E é a mesma coisa com o exercício físico, né? Por isso que no meu livro eu coloquei aqui a linha fina, né? Que a gente fala uma frase complementar para fazer do amor próprio um estilo de vida. Eu acho que o autocuidado, o exercício físico, a alimentação saudável, o cuidado emocional, espiritual, profissional, é um estilo de vida. Não, com certeza. Qualquer coisa que você faz que tem começo, meio e fim, não dura. Não. Né? Então, eu acho que é muita ilusão que a gente tem hoje em dia com essa questão das dietas, né? Sim, e com os próprios estilos de vida também, né? Eu vejo muita gente que pega e posta que acorda às 3 da manhã pra rezar e estudar e tal. E aí você para pra pensar uma mulher que é mãe, por exemplo. Você acha que ela consegue fazer isso? Claro que não. E aí ela vê aquilo e se sente menos ou incapaz. Sim, incapaz. E fala, eu não vou conseguir porque eu tenho que fazer muitas coisas. Eu acho que, eu pego muito isso no consultório, né? E aí eu falo pras pessoas, não. Hoje, o que você faz? Você faz isso? Então vamos tentar melhorar o que você já faz, porque senão você não vai conseguir aplicar pra sempre. E essa é a questão. Pra você ter um emagrecimento duradouro, pra você ter um estilo de vida saudável, você tem que conseguir aplicar pra sempre. E não adianta você ir pro extremo, aquilo que você não faz de jeito nenhum. Quando eu corta, né, o adolescente gordinha, efeito sanfona uma vida inteira, o médico terrorista, e aí eu fiz reeducação alimentar. Então, meu primeiro grande emagrecimento foi com 15 anos. Então, eu lembro que na formatura da escola, eu tinha, no final do ano, 14 anos, eu tava bem gordinha. E mudou muito, assim, a minha pele. Eu tinha muita acne, meu cabelo, minha unha. E no meu aniversário, no ano seguinte, de 15, eu já tava bem mais magra, sem uma espinha na cara. É surreal como a pele muda. E cresci, né? Porque eu tava em fase de crescimento. Então, foi bem drástico, assim. Aí eu fiquei muito magra. Aí eu passei o resto da minha adolescência, assim, até os 20 anos, magérrima. E entendi que aquilo não me pertencia mais. Não era mais um problema passado. A Vivian adolescente gorda não existe mais. E aí voltei a engordar, porque eu não reeduquei a minha relação com a comida. Eu comia muito mal quando era adolescente. Passei a comer, fiz dieta, reeducação alimentar por 1 ano, num tom, durante esse tempo. Emagreci agora e eu era adolescente. Então eu mantive esse corpo por um tempo. Aí veio a vida adulta. Trabalho, carreira, plantão na redação. A rotina te engole. Namorado, estresse. Namorado / estresse junto. Sim, tudo junto, né? E aí, foi muito louco, porque quando eu voltei a engordar lá pros 20 e poucos anos, foi numa época que eu trabalhava bastante.
Então, eu ficava muito tempo fora de casa, comia muito na rua. Sim. A minha relação com a comida mudou, mas com o exercício físico, não. Eu era ainda sedentária, então por isso que foi muito fácil de engordar. E aí, quando eu voltei para essa vida adulta, eu vivi uma relação abusiva, tóxica. Sim. E aí, foi muito rápido de engordar. Né? Então, eu trabalhava no banco, eu vivia com enxaqueca, meu refúgio era comer porque o namoro era horrível, e eu não fazia exercício, né? Porque aquela época era trabalho, faculdade, não cabia mesmo, não dava tempo. Nunca fui a que acorda 3 horas da manhã pra caminhar. E aí o engordamento veio de novo. É comum, eu vi uma pesquisa nessa época que falava que as pessoas que foram adolescentes gordas têm mais chances de serem adultos gordos de novo. Isso é real? As células de gordura, elas não morrem. Elas só se atrofiam. Então, para você fazer com que elas voltem a crescer de novo, é muito simples. Basta você alimentá-las. Literalmente. Safada de célula. Literalmente, basta você alimentá-las. E aí vai ganhando peso. É comum mesmo. E a gente fala muito, você comentou, né? Meus irmãos não engordavam, eu engordava. A gente fala muito sobre genética, mas tem que pensar na individualidade. E também tem que pensar que genética não é destino. Eu canso de pegar paciente e falar assim, mas eu sou assim por causa da minha genética. Tá, mas a gente consegue mudar. Genética é uma propensão. Você tem mais chances daquilo acontecer. Mas não é uma regra. Mesma coisa com o adolescente que foi obeso. Ele tem ali uma chance maior de voltar a ganhar peso depois. Ou então de nunca conseguir emagrecer. Eu vejo pessoas que são gordinhas desde que nasceram, basicamente. Mas você acha que isso também tem a crença de fui uma criança gorda, vou morrer gordo? Sim. Por causa... É minha genética. É meu biotipo. Você começa a criar aquilo como uma desculpa, né? Sim, não. A pessoa deixa aquilo tão enraizado que... Não, eu sou assim, eu vou morrer assim. E fica. Mas não se sente feliz, né? Não, porque tenta. Porque a pessoa tenta emagrecer durante o processo. Eu pego pessoas que vêm e voltam comigo no consultório, né? Vem uma vez, depois passa um ano, volta de novo. Mas eu sempre fui gordinho. Sim, você sempre foi, mas você não precisa morrer assim, né? O destino, a gente quem faz. Isso. Não adianta você pegar e falar assim, porque a minha genética, porque a minha família. Sim, realmente, tudo isso são fatores, né? A gente não pode considerar o emagrecimento como um fator único, né? É multifatorial, sim. Mas a gente precisa pensar aqui, o que eu posso fazer pra mudar? O que eu posso fazer pra melhorar? E aí tem várias estratégias. E pensando nessa questão de engordar e emagrecer, de ter tido uma relação com a alimentação, que eu não tinha, acho que eu não sei na época, não sei se acontecia, não consegui identificar. Mas eu acho que eu tinha compulsão em alguns acessos, assim, com doce, sabe? Não sei se de forma doente mesmo, do distúrbio, mas eu acho que toda pessoa que chega a ter sobrepeso, a obesidade, ela tem uma relação adoecida. Sim. O exercício físico é importante? Ele vai ajudar demais. Ele vai ajudar demais. Porque, geralmente, a pessoa que tem compulsão alimentar, também é importante falar, tá, Vi? A pergunta não é essa, mas eu vou até falar. Não, pode falar. Porque a compulsão alimentar, ela é um transtorno alimentar. São coisas muito diferentes. Você ter um episódio de compulsão alimentar e você ter o transtorno de compulsão alimentar. Eu sempre brinco com a paciente. Falo assim, você vai me falar um alimento neutro. Tipo um chuchu da vida. Você não ama nem odeia, você come, mas é isso. Quando te der muita vontade de comer aquilo de forma descompensada, que é o que elas chamam de compulsão. Você vai pensar, eu comeria um chuchu agora? Não, eu só comeria se fosse um doce. Então não é compulsão. Porque a compulsão alimentar, você não tem regras no que você vai comer. Entendi. Qualquer coisa passa no filtro. Qualquer coisa é coisa. Eu tenho um paciente que acorda de madrugada e come frango gelado. E eu já li sobre ter apagão, né? Também. Durante a compulsão, da pessoa acordar no dia seguinte e não lembrar que comeu. Sim, não, isso é muito comum. Então, o transtorno de compulsão alimentar, ele vai muito além do comer um docinho a mais, de comer um copo da felicidade inteiro. Ele vai além, porque realmente é um transtorno. E aí pode até juntar com outro transtorno que a gente tem, que chama pica-malácia, que é aquele que geralmente gestante tem, de querer comer telha, comer coisas que não são comestíveis. Também pode acontecer no caso de transtorno alimentar. Entendi. Né? Então, a compulsão, ela é muito diferente. Às vezes, você tem episódios compulsivos e você pode ter o transtorno alimentar. Então, são coisas diferentes. Eu acho que todas as doenças de fundo emocional são assim. Você pode ter estados depressivos e não ter depressão. Exatamente. Ou, se não cuidar desses estados, eles começam a se transformar em rotina e vão evoluindo pra patologia. Exatamente. Eu, na minha adolescência, eu tive episódios de compulsão alimentar. Depois, não tive mais. Episódios, sim. É importante a gente ter essa diferença mesmo, porque dá diferença. E a atividade física, ela vai melhorar, porque a atividade física aumenta os níveis dos hormônios de felicidade.
felicidade, né? Então, serotonina, ocitocina, dopamina. Então, tudo que te deixa mais feliz, você não vai buscar tanta felicidade no alimento. O copo da felicidade vai ser a esteira da felicidade. É tipo isso. Porque aí você consegue equilibrar. E por mais que você coma, porque o intuito não é você não comer. Eu penso sempre pro paciente, eu falo assim, não quero que você pare de comer. Eu quero que você coma na quantidade que seja suficiente. Uhum. Eu quero que você coma chocolate, 30 gramas, claro, né, às vezes mais. Mas 30 gramas, que é a quantidade que vai matar a sua vontade, ao invés de você comer uma barra. Então, assim, a atividade física, ela entra ali pra suprir o espaço do restante da barra, Sim. sabe? Em relação ao prazer mesmo. E quando eu fui emagrecer depois de adulta, a atividade física veio primeiro. Né? Então foi muito diferente. Aí eu já percebi, além de ter ido buscar cuidar das minhas emoções, porque eu acho importante a gente falar aqui a relação que a gente fica traumática com o corpo, né? E com o processo de emagrecimento Com o processo também. de emagrecimento, porque é sempre tão frustrante você olhar pro espelho e ver as cicatrizes do emagrecimento, estrias, celulite, flacidez, Sim. né? Mesmo sendo jovem, eu acho que todo mundo passa por isso, né? Dessa busca. E aí você começa a ficar cada vez mais crítico com o seu corpo. Tô magra mais, tô flácida. Tô magra mais, tenho estria. Sim. Tô magra mais, minha bunda tá pequena. Tô magra mais, preciso pôr silicone. É sempre um mais, porque a relação com o corpo fica adoecida, Fica né? A gente muito. não aprende a amar o corpo imperfeito. E eu falo muito para as minhas alunas que buscam isso, sobre essa pressão que a mulher tem. O homem tem menos. Acho que agora que o homem é assumidamente mais metrosexual, acontece, mas ainda é com a mulher. Dessa questão do exercício ser algo primeiro para você aprender a cuidar do corpo com carinho, com diversão, porque a relação com a comida já tá prejudicada, né? Então foi mais ou menos esse o processo. Eu comecei a emagrecer pelo exercício físico, eu fazia aulas que me divertiam, de dança, de Sim. Muay Thai, a musculação nunca era algo que me divertia. E aí eu entrei num grupo de emagrecimento. Sim. E aí tinha acompanhamento nutricional, aula de fitness, né, de cardio e a musculação. E foi onde eu mudei a minha forma de ver o meu corpo. Né, porque era uma competição, tipo aquele do Medida Certa do Fantástico, mas a gente virou amigo e se incentivava e tal, mas ao mesmo tempo eu mudei a minha forma de ver o meu corpo, porque eu entendi que era o corpo gordo que eu tinha que amar, né, e eu acho que as pessoas têm essa fantasia de eu vou emagrecer, eu vou ficar magra pra poder me amar. Não, você tem que se amar até durante o processo. Exatamente, né? Senão você não faz, Não sofrido, faz. você fica com raiva do corpo, Sim. e aí você desconta Na comida. na comida. Olha o ciclo sem fim, né? É um ciclo sem fim. É exatamente o que você falou. A pessoa não tem autoestima porque engordou e não consegue ter foco porque tá sem autoestima. O que você acha que pode ser um ponto que você sugere para suas pacientes de motivação para essas mulheres que estão nessa esteira, né? Que andam e não saem do lugar? Eu falo sempre assim, olha, você precisa gostar do que você faz. Eu achei muito interessante isso que você disse, né? Durante o processo, você tem que se amar também, porque senão você não vai sustentar ele. E aí a mesma coisa, entra pra atividade física, entra pra alimentação. Eu atendi uma paciente na sexta, que ela tava comendo tudo que ela não gosta pra emagrecer. Eu falei, ó, primeira coisa, vamos mudar isso? Ela, eu parei de beber minha cerveja, que eu amo, pra poder emagrecer, porque eu tô de dieta. Eu falei, então, olha, primeira vez na minha vida que eu vou falar pro paciente voltar a beber. Você vai voltar a beber com mais moderação, Óbvio. claro, né? Ainda mais que ela bebe cerveja, quando você fica um tempo sem beber, volta Empapuça bebendo um pouco. menos, então ficou mais fácil. Mas eu falei, você precisa gostar do que você come. Você falou pra mim, eu não gosto de ovo de manhã, mas você falou, mas eu posso me esforçar. Não, não vai, porque vai fazer com que você canse e pegue raiva do processo. Às vezes pega raiva até da nutricionista. Não, e Por fica conta disso, insustentável, fica insustentável. porque a comida, ela é prazer, ela não Tem. deixa de ser uma fonte de prazer. Sim. Mas se você tirar tudo aquilo, pra que você vai Sim. fazer? E não é errado usar a comida como uma fonte de prazer. Não é errado. As pessoas precisam também normalizar isso. O problema é o excesso, né? Mesma coisa atividade física. Não adianta, você falou, não gosto de musculação. Eu vou falar pro paciente fazer musculação? Ok, que também não é nem da minha alçada, né? Hoje eu aprendi a gostar, mas naquela época, como eu ainda não tinha uma relação boa com o meu corpo, a musculação ela era um castigo. Sim. Por vários motivos. Eu tinha vergonha. O ambiente é muito hostil. Então, quando você vai na aula de dança, que a maioria são mulheres mais velhas, são mulheres que têm corpos mais diferentes, né? Então, eu acho que são várias... Hoje em dia, já exatamente por isso, de ter buscado prazer, eu sempre falo isso para as minhas alunas. Vamos fazer um exercício? Vamos começar com uma atividade que te divirta? Exatamente. Eu amo pedalar. Vamos começar a aula de bike? Eu amo dançar. Vamos começar a dançar? Quando o seu corpo começa a entender o estímulo da atividade física, aí a musculação vira prazer. Sim, porque senão você não vai conseguir sustentar. Exatamente. Então você vai uma vez, aquelas pessoas que pagam o plano
vira sócio da academia, Uhum. paga o plano e vai embora, porque não gosta. Então, assim, minimamente você tem que gostar do que você come, Perfeito. da atividade que você escolheu pra sua vida e de você mesmo, né? Porque é isso. Às vezes tem pessoas que não querem emagrecer porque tem medo de gostar de si mesma. E tem medo das pessoas gostarem de si mesmas também. Então, eu acho que Essas aí você já pode dar meu cartão. Exatamente, porque acontece, é uma relação interna. É. Porque, por isso que eu te falei, quando o meu segundo processo de emagrecimento, que foi mais duradouro, o primeiro começou dentro. Sim. Né? E por isso deu certo. E por isso deu certo. Tanto que nesse grupo de emagrecimento, eram 20 pessoas. A gente se manteve amigos por um tempo, faz mais de 10 anos. E a gente se acompanhou. Eu acho que eu sou uma das únicas que hoje mantém o peso. Né? Porque logo depois a maioria terminou de emagrecer, foi comemorar no Mac. Ou na churrascaria. E era motivo de piada isso, né? A gente ficava, vai lá comer, acabou a dieta, vai lá. E poucas pessoas se apaixonaram pelo processo porque não cuidaram de dentro. Sim. Né? Tanto que nas turmas seguintes do grupo, eu já comecei a trabalhar com a parte de mentoria, o pessoal da equipe me chamou para fazer trabalhos em grupos de emoção. Sim. E tinha uma aluna que me chamou a atenção, eu fiz 2 turmas, depois acho que o grupo acabou, que ela falou assim para mim, tá até no meu livro essa história, inclusive, deixa eu só ressaltar que o meu livro fala muito dessa minha aventura com o corpo, todas as dores e o que eu fiz pra cuidar delas, né? O que eu fiz pra aprender a amar o corpo gordo e fazer disso um processo de amor próprio. Então, se você tá ouvindo e se identificando com o que a gente tá falando, você tem que ler meu livro. E uma aluna, ela falou assim, era uma senhora já, e ela falou assim pra mim, eu prefiro morrer do que continuar com esse corpo. E aí minha cabeça automaticamente pensou, gente, mas ela vai morrer se ela continuar. Porque ela tá... Olha como é um processo autodestrutivo, né? A comida, ela é fonte de prazer, mas ela também é uma fonte de autossabotagem, né? E aí eu falei pra ela, então, ela já tinha tido um processo cardíaco, que ela foi internada, era um grau alto de obesidade, uma relação agressiva com o corpo. Como é que ela vai conseguir cuidar desse corpo odiando ele? Sim, não tem como. Ela tava meses sem se olhar no espelho. Sim. Né? Então, o que essa mulher faz para mudar de vida? Como que a gente pode convencer uma mulher como essa? Porque eu tenho muitas alunas, principalmente mulheres mais velhas, que estão muito cansadas desse processo do engorda e emagrece, porque, como você falou, cansativo. É uma vida toda. O que a gente pode falar para elas não desistirem? Nossa, é difícil, né? Mas a maioria delas vem caminho pra terapia. Eu peço pra fazer um acompanhamento psicológico. E aquilo, eu sempre falo pra paciente, tem muita coisa na vida que a gente pode mudar. A gente pode mudar de casa, a gente pode mudar de carro, a gente pode mudar de roupa, de cabelo, mas de corpo não. O seu corpo vai ser sempre seu corpo. Perfeito. Então, assim, o que você pode fazer pra melhorá-lo ou piorá-lo? Você pode piorar ele, né? Como você mesma disse, né? É uma fonte de autodestruição também. Mas a que custo? Né? Eu prefiro morrer. Nossa, que pesado. Que pesado. Né? E foi você chocante vê o pra mim, dela. assim. Por isso, e depois a gente conseguiu fazer o acompanhamento individual, porque precisa. Que bom. E eu não acompanho mais ela hoje, mas ela terminou uma relação com o corpo mais saudável, né? Sim. Mas o motivo sempre vem de dentro. A gente sempre olha pela validação externa, né? Que é o biquíni branco do fim do ano, que tinha até campanhas de estética falando sobre isso, né? Problemático, né? O terrorismo da rede social. Sim, Você acha que a rede social ajuda ou atrapalha? Nossa, difícil, viu? Mas muitas vezes atrapalha. Muito mais, às vezes. Eu percebi com o trabalho no Instagram, né? Eu comecei a trabalhar com o Instagram assim que eu me formei. Não queria trabalhar com o Instagram na época da faculdade, mas assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar com o Instagram. E no início, eu não tinha tanto essa noção, mas hoje eu percebo que existe muita gente leiga que te segue. E aquilo que você fala é lei. Então, assim, se você fala uma besteira, pra ela fez sentido, ela vai acatar. Então, assim, eu vejo esse perigo nas redes sociais. Eu vejo muita gente que não é profissional da saúde falando sobre alimentação, falando sobre os treino. TikTokers da vida. Sim, e assim, é perigosíssimo, assim, a gente não tem noção do tipo de pessoa que a gente acompanha. Eu tenho uma paciente, eu acompanho ela desde que eu me formei também, ela é meu xodó, ela vai saber de quem eu tô falando, e ela tem anorexia. E por que ela desenvolveu anorexia? Quando eu comecei a atender ela tinha, acho que 15, 16 anos, ela era adolescente, por conta de rede social. E aí eu lembro que na primeira consulta eu falei pra ela assim, fulana, a primeira coisa que a gente vai fazer, você vai parar de seguir todos esses perfis. Porque eram perfis que incentivavam comer pouca quantidade de carboidrato, comer muita salada, ficaram muitas horas sem comer, tinha que treinar muito. Ela chegou a 33 quilos e ela tem 1,70 e pouco de altura. Ela não saía da cama.
Tadinha. Hoje, graças a Deus, ela ganha peso. Ai, que linda. Tá lá maravilhosa e tal. Ainda é uma luta contra a anorexia, porque o transtorno ele não acaba. Mas ele consegue, a gente consegue driblar. E ela mesma falava. E você até perguntou, né? O que as pessoas podem fazer? Às vezes, o amor próprio não é o suficiente pra gente conseguir fazer alguma coisa, porque essa relação tá muito fragilizada. Mas essa paciente me falou uma coisa assim que me marcou muito. Ela falou assim: minha mãe tá grávida, eu vou ter um irmão e eu quero ver meu irmão crescer. Então, assim, buscar também um outro gatilho. Porque ela quase faleceu mesmo. Porque a desnutrição mata, com a obesidade, assim, como você ela disse. quase faleceu mesmo, assim, né? Eu nunca vi pessoalmente, ela mora em Recife. Mas, assim, e hoje ela consegue cuidar do irmão. Porque ela melhorou, sabe? Então, às vezes, se o seu amor próprio não é o suficiente, você ainda vai trabalhar com isso, né? É um processo longo. Pega o amor por outra pessoa, por algo, né? Um motivo, né? Algum eu acho motivo, importante. né? Isso que você tá falando é muito legal, porque a semana passada eu tava falando com uma aluna, e ela é uma aluna que já fez bariátrica e voltou a engordar, porque a relação com tudo aquilo não mudou internamente. Agora que ela tá vindo buscar um apoio emocional, nunca fez nenhum tipo de processo terapêutico. A gente tá olhando pro sistema familiar, a parte espiritual, profissional, porque tudo isso carrega e a gente precisa aguentar o peso, né? Sim. E aí a comida vira válvula de escape. E ela quer engravidar, né? Então ela tá começando agora, ela e o marido, a se prepararem pra engravidar, e ela fica muito frustrada, porque acabou de começar e ficou menstruada e tal, a gente tá trabalhando isso. E eu falo aqui porque é comum a muitas mulheres, né? E aí ela tava falando, né, desde que a gente começou o processo, ela já emagreceu, sem a gente falar de nenhum tipo de restrição, só de olhar pra dentro, de começar a ter amor. Então, pô, eu me amo, será que vale a pena beber tanto no fim de semana? Exatamente. Eu me amo, será que vale a pena fazer isso com a azia que eu vou ficar depois? Porque não é só o doce, é o todo, né? E aí ela tava falando, a gente combinou dela voltar a fazer exercício meia horinha por dia de caminhada, na esteira do prédio com o marido. Não deu no prédio, vai levar o cachorro pra passear, um movimento. E aí eu perguntei pra ela: e aí, fulana, como é que foi essa semana? Ah, não fiz. Fiquei com raiva, fui experimentar minhas roupas, nenhuma serviram, e não quis fazer. Aí eu falei: tá, qual é o motivo de você querer emagrecer? Ah, quero ficar bem com o espelho, com as minhas roupas, aquilo que a gente sempre fala, né? Eu falei: isso é pouco. Sim. O amor próprio nem sempre é suficiente. O ato dela estar ali na minha frente toda semana já é um resquício do amor próprio que a gente precisa cuidar. Eu falei: e se a gente colocar um motivo mais forte? Qual é o teu maior empenho agora? Engravidar. Sim. Será o amor que a por gente, esse bebê não que vai tá por pelo vir, seu né? momento, pela sua versão mãe, pela sua família. Sim. Será que, além de você fazer por você, pelo seu corpo, que isso não tá sendo suficiente para esse começo, a gente precisa de um motivo um pouquinho mais forte? Sim. A gente pensar que se você emagrecer para preparar o seu corpo para a gestação, vai ser mais saudável? O processo vai ser mais fácil? Você acha que faz sentido? Faz sentido. Falei: então amanhã eu quero uma fotinha no meu Instagram, no meu WhatsApp, lá de você caminhando bem linda, pela sua futura versão mãe. Sim. Então a gente buscar motivos, não fora no sentido de ser pelo outro, coisas que sejam importantes para você, mas que sejam aquilo que você realmente quer, porque a gente se acostuma com a dor, né, Júlia? Então quando a gente fala: é porque eu quero ficar bem no espelho, blá, 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 blá. Gente, tá mentindo pra você mesma. E eu costumo falar sempre: amor próprio é não negar a sua realidade. Exatamente. Você comentou sobre bariátrica, né? Muitas vezes o paciente bariátrico, ele emagrece ali 20, 30, 40, 50 quilos. E ele volta a engordar porque ele não se reconhece no corpo magro, né? Então, você se vê magro, você fala: não, essa não sou eu. E aí começa a engordar novamente. E aí não consegue comer a mesma quantidade e toma leite condensado no gargalo. E tem outra coisa importante: além de não se reconhecer no espelho, perde o prazer, né? Pela vida. Perde o prazer. Porque o prazer era todo concentrado na comida. E aí você não consegue comer. Por isso que, pra você fazer a cirurgia... Eu não sou contra a cirurgia, tá? Já fui muito, hoje eu entendo bem mais o processo, não sou contra. Mas pra você encarar essa cirurgia, tem que fazer o processo certinho. Tem. E tem que estar preparado emocionalmente, né? Eu lembro há muitos anos atrás, eu fiz uma matéria sobre isso quando eu escrevi ainda em revista. Eu lembro que o médico me falou que o número de bariátricos que cometem suicídio é grande. Porque eles não fazem o processo como deveriam, porque hoje em dia virou um produto, né, de muitos convênios e tal. Muitos indicam corretamente que é fazer o processo terapêutico, fazer exercício exercício físico, fazer reeducação alimentar, para quando a bariátrica chegar, você tá pronto para mudar de vida, né? E muitos não fazem esse processo. Ele me falou, são informações que o médico me disse, muitos fazem, sei lá, no particular: eu vou pagar, quero fazer amanhã. Essa é minha aluna mesmo. Eu perguntei pra ela: quando você fez bariátrica, você não fez terapia? Não.
E tem que, Perigosíssimo. porque o Leandro Hassum falou numa entrevista pro Jô uma vez, eu emagreci o corpo, mas a cabeça não. Né? Então você precisa lidar com aquele processo com mais carinho, né? Pra evitar isso. Não, pra evitar isso. Eu tenho uma paciente que nós estamos no processo, ela tenta emagrecer, tem muito tempo, e hoje a gente decidiu que sim, ela vai operar. Mas pra operar, ela precisa perder 10 quilos ainda. O médico falou, 10 quilos você opera. E aí, ela também tem o paladar infantil. Então ela pegou e falou assim, eu quero melhorar meu paladar infantil, pra quando eu estiver operada, eu conseguir comer o que eu preciso comer e não voltar pro peso que eu tenho hoje. Então, assim, é muito lindo ver essa consciência, mas são poucas pessoas que têm. O que aconteceu com a Jojo Todinho, por exemplo, acho que é um exemplo legal de falar, porque ela é conhecida, é uma referência, é uma mulher que eu acho que sempre teve autoestima. Sim. Né? E isso é legal, você amar o seu corpo gordo, é esse movimento. Falar de emagrecimento não é gordofobia, né? Então eu passei muito por isso, de perder amigas, de ouvir de mulheres tipo, ai, que saco, você acha errado. Não, as pessoas que decidem emagrecer também sofrem bullying, como se fosse errado, né? E o processo dela acho que foi interessante por ser uma mulher famosa e enfrentar, sair do personagem que ela ficou famosa, que é um personagem que é a mulher que falava, se não for PP eu não uso, sendo uma mulher obesa, e buscar esse processo de cuidar de si mesma. Antes de fazer a bariátrica, ela emagreceu mais de 20 quilos. A terapia que ela fala sempre que ela faz, que ela não fazia. E ainda assim, ela sofre críticas porque as pessoas acham que é errado fazer. É errado emagrecer. Ou que ela não emagreceu o suficiente. É sempre alguém pra falar. Sempre. Você acha que o emagrecimento, muitas vezes, ele é norteado por validação externa? Eu vou fazer pra ser amada pelo outro? Com certeza. Com certeza. E o voltar a engordar também. Eu tenho tanto medo de me relacionar com as pessoas, até mulheres com autoestima baixa, com questão de relacionamentos, que eu não consigo emagrecer. Eu me escondo por trás do peso. Mas o emagrecimento, com certeza, não tenha dúvida, com certeza. As pessoas querem ser vistas, serem aceitas. Porque tá muito enraizado também na sociedade que o magro, ele é mais bem aceito. Então, né, todas aquelas questões de o banco ser menor, né, tudo isso, né? A sociedade, ela é pensada na pessoa magra. Então, a pessoa que não se encaixa nesse padrão, ela quer. Isso pensando de modo geral e pensando nas outras pessoas de convívio também, né? Então, isso se chama lei do pertencimento, né? Quando a gente quer fazer parte de uma tribo. Então, imagina só, e aí você sofre preconceitos quando não faz. Isso acontece quando a mulher se separa. Isso acontece quando a pessoa fica desempregada. Você pode perceber, se você faz parte de um núcleo de pessoas bem-sucedidas e tem alguém numa transição de carreira, ou alguém que não tá bem financeiramente, ela se auto-exclui ou é excluída, porque isso é real, e com a pessoa que tem questões com peso também, tanto quando ela é muito magra ou quando ela é muito gorda. Por isso que a adolescência é difícil. Porque a gente busca esse senso de pertencimento lá na nossa primeira infância, né? Eu quero fazer parte, né? Então, meus irmãos comem tudo, então eu também quero comer. É instintivo. E aí a gente acaba crescendo baseado na opinião do outro. A validação externa, ela acontece por conta desse ego ferido, né? Sim, não, com certeza. Tá tudo muito relacionado, tudo muito ligado. Não tem como falar só de comida. Uma coisa que eu também acho importante falar, até dentro dessa questão dos distúrbios, pra você me dizer se é verdade. Eu não estou falando das minhas impressões como pessoalmente com as minhas alunas, mas quando eu emagreci, eu emagreci durante esses 3 meses que eu fiz o acompanhamento em grupo, 12 quilos. E eu precisava emagrecer mais, então eu continuei, porque eu tava bem acima do peso, continuei o processo, porque eu me apaixonei pelo processo. E todo mundo me perguntava, como que você não engordou? Cara, eu gosto de ir pra academia hoje, eu acho legal cuidar do meu corpo, eu fiquei muito feliz de mudar a minha pele, eu tinha 28 anos, tinha cratera de espinha na cara, meu cabelo, muda tudo, então você vai gostando do processo. Fiz amigos na academia, enfim, fui me apaixonando e continuei o meu processo ali mais lento. E eu comecei a ficar com medo de engordar. Eu fiquei com muito medo. Então, eu não sei se eu tenho a impressão que a obesidade e a anorexia são muito próximas. Né? Porque eu lembro que em uma das últimas consultas que eu fiz com a nutricionista que me acompanhava, ela falou, Vivian, a gente tá legal, alerta. Né? E na época ela virou minha amiga, ela falou, você tá parecendo um cabide com essas saboneteiras que você sonhava em ter, porque eu tava com 58 quilos, com 1,75 de altura, treinando muito, comendo menos, e aí eu comecei a cara dela quando eu entrei no consultório me deu um tique que ela fez assim pra mim,
O que Como aconteceu? assim? Em um mês você perdeu tanto peso assim? Eu fazia aula de spinning, que não sei, e aí eu comecei a perceber que eu tava com muito medo de engordar. Porque eu já tinha passado Sim. pelo efeito de emagrecer, Sim. ficar anos magra, voltar a engordar. E a minha relação com a comida ficou doente. Isso é real ou é uma impressão? Não, é real. Eu percebo, minhas pacientes que perderam muito peso, elas têm muito medo de engordar. Por mais que eu insista sobre a massa muscular, são muito apegadas à balança, existe sim. E é isso que você disse, é uma linha tênue entre anorexia e obesidade. Porque o obeso, ele às vezes tem muito medo de emagrecer, ou ele não quer, ele se esconde, enfim, e come muito, e o anoréxico não come nada. Então, assim, são extremos, né, opostos complementares, basicamente, porque tá tudo muito ligado, muito ligado. E é muito mais comum a gente ver pessoas com anorexia do que a gente imagina, né? As pessoas também falam muito sobre, o anoréxico, ele é muito magro. Nem sempre. Às vezes, a anorexia é um comportamento, né? A gente tem anorexia comportamento, a gente tem anorexia patologia. Patologia, anorexia é aquela pessoa muito emagrecida. E pode acontecer de, por exemplo, se você está anoréxica porque você ficou internada por muito tempo. Por isso que a outra anorexia é anorexia nervosa, que é de comportamento. E às vezes a pessoa não tem um peso extremamente magro, mas ela fica horas sem comer, ela só toma água. E em algum momento ela vai ter esse peso extremamente magro, se ela não parar, né? Ela gosta de sentir o estômago vazio, gosta de sentir essa dor, porque acredita que aquilo vai emagrecer, e por aí vai. Então, é muito mais comum que a gente imagina. Olha, eu não sabia dessa diferença, que interessante. E a bulimia? A bulimia também são muito parecidas, tanto que é difícil a gente... Nutricionista não dá diagnóstico, né? Mas eu trabalho com as profissionais, tanto a psiquiatra quanto as psicólogas e tal. Então, assim, a gente vai sentindo ali, eu falo que eu sinto o cheiro. A gente vai sentindo o cheirinho. Porque você traz pra ela o comportamento da relação com a comida. E aí a gente vai, né, juntando quebra-cabeça. A bulimia, anorexia, a pessoa não come. Essa é a atitude purgativa. Ou come muito pouco e tenta compensar. Na bulimia, você também tem a atitude compensatória. Então, é fazer atividade em excesso, beber muita água, fazer jejuns muito prolongados. Mas você não deixa de comer. Então, a bulimia e a compulsão, elas estão ali lado a lado. Geralmente, o bulímico tem crise de compulsão alimentar. Porque come demais, aí se sente culpado, vou tomar um laxante. Já o anoréxico, não. O anoréxico come uma folha de alface, aí você vai me engordar. Vou tomar um laxante. Entendi. Então, são semelhantes, mas tem essa diferença. Formas de comportamento diferentes. São comportamentos diferentes. Eu acho importante falar para as pessoas que estão ouvindo, talvez se identificarem, entenderem que não normalizarem mais. Eu acho que tá muito normal a gente fazer tudo para estar dentro desse padrão, né, dessa aceitação por conta da validação externa. Eu quero ser amada, então eu tenho que ser magra. Eu quero ser gostosa pra poder ser assim. Porque agora tem outro perfil, né? Antes era magra, agora é a gostosa da academia. Sim. Que além de magra tem que ter gominho na barriga, lipo HD e tudo mais. Então é sempre um novo padrão pra gente estar dentro pra se sentir perfeita. Então eu acho legal a Júlia desmistificar isso pra gente poder, às vezes, estar ouvindo e falar... eu acho que eu tô fazendo isso. Sim. Fiz uma vez, aí fiz outra, aí começou... Para você não normalizar comportamentos nocivos. O processo de engorda, de uma mulher gorda, ele tem muito de autodestruição, né? Então, eu tive uma aluna que ela veio de um grupo de emagrecimento... E eu comecei a contar pra você nos bastidores, vou contar aqui. Ela tinha emagrecido muito rápido, com uma dieta extremamente restrita. Em um mês foram mais de 10 quilos, nesse caso. Não conseguiu manter, aí me indicaram, vai falar com ela, tal, pra ver se ela te ajuda a conseguir fazer o que a gente tá passando aqui. Quando ela me contou do plano alimentar, do tipo de exercício e da rotina, eu perguntei pra ela, como é a sua rotina? E aí ela falou assim, eu trabalho 18 horas por dia, eu tenho... filhas pequenas, eu tenho um marido, eu tenho uma casa pra cuidar, eu tenho não sei o que. Que hora que essa mulher vai correr, fazer crossfit, fazer não sei o que, comer batata doce? E aí vira uma pressão. Sim. E a gente ficou juntas no acompanhamento por 2 anos. Ela é uma das personagens do meu livro, inclusive. Porque o problema não era a comida, né? O problema era o excesso de trabalho. Ela estava numa relação completamente adoecida com a empresa que ela estava e que fazia com que ela se sentisse tão infeliz que foda-se, eu tenho alguma coisa tem que me fazer bem. Vem sempre nesse pensamento, quer saber, foda-se. Eu vou mereço. Comer mesmo, eu mereço. É um tom de raiva, e aí ela comia escondido. Que é uma das características de quem tem transtorno alimentar. Geralmente, o compulsivo, o bulímico, ele come escondido. Por quê? Porque você tem vergonha de que as pessoas vejam você comer. Porque você sabe, no fundo, você sabe que aquilo é patológico. Então, você come escondido. Eu tenho uma paciente que ela falou assim, quando eu vou nos aniversários e tal, eu não como. Porque eu tenho vergonha das pessoas me verem comendo.
Falo, mas você come tão feio assim? Não, não é isso. Você come de boca aberta? Não é isso, né? A gente sabe por quê. Até por conta do julgamento também. É, do julgamento. E eu lembro que ela falou que eu já falo tanto pras pessoas que eu tô de dieta, que quando eu vou comer um doce, alguém fala, ué, mas você não tava de dieta? Sim. Então, eu nem contei pro meu marido que eu tô fazendo acompanhamento contigo. E aí, eu indiquei na época uma outra nutricionista pra ela. A primeira coisa que a gente fez, vamos deixar de lado esse movimento e vamos começar a entender esse corpo. Mudar a relação com o trabalho, ela começou a empreender pra poder sair daquela empresa. Ela começou a estar mais próxima com as filhas. Ela entendeu que... Eu falei pra ela, vamos imaginar que se sua filha pega você comendo escondida. Como é que vai ser a relação dela com a comida? Exatamente. Né? Então, a estratégia que a gente fez foi pegar a ideia que você comentou. É por mim, mas também é pelos meus filhos. Né? Elas veem o que eu faço. E a primeira coisa que a gente fez foi tirar essa relação. Tudo que você for comer vai ser no meio pra você bancar. Sim. Em um ano, assim, foram mais de 16 quilos. Sim. E sem fazer dieta. Aí ela voltou a dormir. Então, ela conseguia acordar pra fazer exercício, porque ela não trabalhava mais de madrugada. Ela voltou a transar com o marido. Então, ela se sentia amada, bonita, teve vontade de mudar. E eu lembro uma coisa que era interessante, isso acontece muito com as minhas alunas. Ela só usava roupa preta. E guardava muito as roupas da época que ela era magra. Num determinado momento, eu sugeri doar essas roupas, porque quando ela voltasse pro seu peso, ela seria uma outra mulher. Sim. Né? E aquela pressão dela mesma com ela, de se comparar com a sua versão antiga, que acontece muito com grávida, com mãe, fazia mal. Sim. E aí um dia ela me mandou uma foto dela correndo no Bosque Maia com uma jaqueta laranja, neon, e falou assim, só você pra me fazer andar com essa roupa. Eu falei, é isso, a gente tem que ser vista por si mesma, né? Você acha que essa questão visual ajuda? Ajuda muito. Eu vejo muitas pessoas que usam só roupa de manga comprida, não usa alça, porque quer se esconder. E aquilo também, eu penso que quando você se sente bonita, também te ajuda no processo, né? Porque você tá se sentindo bem com você mesmo. Então, por que não fazer um carinho ali no meu corpo e comer uma coisa que é mais saudável, né? Então, sim. De se ver, né? E perceber que você é capaz, que você é bonita desse jeito, que pode só evoluir. Não, exatamente. Porque quanto mais você se esconde dos outros, você se esconde de si mesma. Tanto que as pessoas não se olham no espelho, né? Por muito tempo. E a minha primeira sugestão é, vamos voltar a se olhar. Pra voltar a ter carinho, pra fazer por amor. Sim. Porque qualquer outra coisa que você for fazer na sua vida sem carinho, sem afeto, você não consegue fazer. E até pra entender o que você quer mudar. O que você odeia tanto que você quer mudar? Às vezes você vai olhar aquilo e você vai falar, não odeio tanto assim. Então, não é pra tanto, não exatamente. É pra tanto. E aí facilita também no processo. Ju, queria fazer com você um fato ou fake do emagrecimento. Bom, topa? Excelente. Vamos lá. Adoro. Colágeno não funciona, fato ou fake? Eu amo colágeno. Bom, vamos lá. Colágeno não funciona. Eu já falei pra você do colágeno? Já passei colágeno pra você? Tô tomando. Colágeno não funciona se você usar ele como sua única fonte de proteína. E depende do tipo de colágeno. Nós temos 2 tipos de colágeno. Colágeno pra pele, o hidrolisado. E aí a gente precisa usar o peptídeo bioativo de colágeno da patente Verisol, porque é um colágeno específico. Ele já é pré-quebrado pra ser mais absorvido pelo corpo e pra ir diretamente pra pele. Então tem que consumir esse. E ter um bom aporte de proteína. Porque se você não come bem proteína, se você come, sei lá, num dia você come 50 gramas, a quantidade desse colágeno que você coloca, ele vai para as outras demandas do seu corpo. Então, você tem que se alimentar bem com a proteína pra colocar ali o colágeno depois. Como uma suplementação mesmo. Exatamente, um complemento. Aí, esse colágeno que sobra ali na conta do dia, basicamente, ele pode ir pra sua pele. E tem que ser esse tipo específico. Ótimo. Todo mundo precisa tomar whey protein? Protein? Não. Eu não tomo. Não. Eu gosto do whey, mas eu gosto e não gosto. Os pacientes vão falar, você falou que odeia. Odeio porque eu não me sinto bem com whey. Eu sinto um pouco mais de gases. Ele tem uma questão de ser mais difícil de ser digerido por conta de ser do leite. Tem gente que tem intolerância à lactose, aí é um whey muito mais caro e tudo mais. O whey é a mesma coisa do colágeno. O whey, ele é um substituto da proteína. Hoje eu não consegui jantar, então eu vou trocar minha refeição, né, meu arroz, feijão, tal, por um whey batido com uma fruta. Então o whey, ele entra pra substituir a proteína. Você pode tomar um whey, mas você não precisa tomar um whey. Tá. Cortar carboidrato é a melhor saída pra perder peso rápido? Jamais. Rápido? Rápido. Porque geralmente as pessoas fazem com estratégia, tipo, daqui 10 dias eu vou ser madrinha de casamento, vou fazer um low carb essa semana, vou tirar... Não é a melhor.
né? Mas é uma das estratégias. Pode ajudar. Porque quando a gente tira carboidrato, a gente acaba que para de reter líquido. Então, isso dá diferença na balança e no corpo também. Tá. Mas é saudável? Não. Quase que o efeito de tomar um laxante. Basicamente. E eu sempre falo para os pacientes, você vai cortar o carboidrato, você vai ficar insuportável, você vai ficar fedida, porque excesso de restrição do carboidrato vai dar CC, vai dar mau hálito. Então, será que vale a pena? É uma das estratégias. Eu prefiro usar outras do que cortar carboidrato. Jejum intermitente é uma boa para todas as pessoas? Para todas as pessoas, não. Diabético, jamais. Diabético, tipo, não importa o tipo de diabetes, jamais. Então, é uma estratégia, mas hoje eu vejo que são para poucos. Eu tenho poucos pacientes que a gente tem resultados positivos com jejum intermitente. Então, para todo mundo, não. Tá. Todo remédio para emagrecer tem efeito rebote? Fato ou fake? Fake. Não gosto de remédios para emagrecer porque as pessoas não usam da forma correta. Uhum. As pessoas usam por um mês, igual dieta. Faz por um mês e param da forma errada. Não. Se você faz o acompanhamento correto, o uso correto, você não usa aquilo como a sua única fonte de emagrecimento, só aquilo que vai te emagrecer. Você usa isso dentro de um contexto para acelerar o processo ou ajudar mesmo o processo, ele pode te ajudar sem dar o efeito rebote. Fazer o desmame correto. As pessoas param do nada. Claro que o corpo vai sentir. Então, tem que ter dentro de um contexto e não vai adiantar você parar, você tomar o remédio e não fazer dieta e atividade física. Não adianta. Tem que ser tudo junto. Musculação ajuda no emagrecimento? Muito, muito mesmo. Quanto mais massa muscular a gente tem, menos gordura a gente tem. A massa muscular, ela tem uma ação de acelerar o nosso metabolismo. Então, as pessoas tomam termogênico, não, faz musculação. Isso já é excelente para acelerar o metabolismo. E as pessoas pensam que para perder peso tem que ir só pro aeróbio, né? Não. E aí entra uma questão também. As pessoas falam, eu vou fazer aeróbio porque é mais rápido. Sim, é mais rápido, mas se você também tem uma grande quantidade de peso a se perder, a flacidez vai aparecer ali. E aí você vai também se incomodar com a flacidez. E tem muita questão da musculação que massa muscular pesa muito. Então, 1 quilo de músculo é isso daqui, bem pouquinho. 1 quilo de gordura é isso daqui. Então, é muito comum a paciente começar a fazer musculação, parar de perder peso na balança e estar muito mais magra, porque meio que troca um pelo outro, e aí fica com peso maior mesmo. Minha próxima pergunta é: balança atrapalha mais do que ajuda? Cada vez mais eu tenho certeza que sim, porque as pessoas ficam loucas com a balança acaba sendo um parâmetro não muito confiável, assim como o IMC, não é um parâmetro 100% confiável, por quê? A balança vai pesar tudo que tem ali. Então, se você tem um órgão, vai pesar seus órgãos, vai pesar a água que você tomou, o cocô que você ainda não fez, o seu cabelo, a roupa, vai pesar tudo. Eu penteava o cabelo antes de subir na balança, quando eu era adolescente. Não, eu tenho paciente que quer tirar tudo, que quer tirar anel, tudo. Eu falo, calma, não vai pesar tanto assim. Ou fala, minha roupa pesa 1 quilo. Não é pra tanto. Não. Mas a balança, ela frustra muito. Então, eu canso de pegar paciente que se pesa todo dia de manhã à noite, não entende o porquê, porque claro que vai aumentar o peso. Você vai comer, você vai existir, seu peso vai aumentar. Você vai existir. Vai aumentar ali 1 quilo na balança. É totalmente normal. E aquilo frustra. E acaba desencadeando processos como, por exemplo, uma bulimia. Dela, engordei. Engordei, deixa eu tomar um laxante. Aí toma, emagrece não pelo laxante, mas porque tá em jejum. Então, perdeu o líquido também, né? Excretou do corpo, não exatamente, colocou. Exatamente, vai desidratar, claro que você vai ficar mais magra, né? Então, sim. Creatina engorda? De jeito nenhum, creatina é maravilhosa. Gente, eu não tava tomando, tô sentindo muita diferença. Creatina, ela é maravilhosa. Eu uso muita creatina porque ela ajuda a aumentar a massa muscular. Eu tô sentindo diferença. Mas ela aumenta o peso na balança. Então, eu sempre aviso pras pacientes. Creatina vai subir seu peso na balança, mas é verdade, músculo. Ela me avisou. Eu não me pesei depois da nossa última consulta. Foi o quê? 2 meses? Deu Eu não me pesei mais. Que bom, hein? A gente a balança hoje em dia, ela não é mais um presídio pra mim, não. Ela era, sim. Mas por isso que eu falo da importância de você buscar autoconhecimento. A gente conhece o nosso corpo quando a gente se conhece, né? Então, você sabe, não só pela roupa, mas quando você se vê pelada, se você engordou, se você tá com gases, se você tá inchada, pra parar de se dar desculpas e pra você fazer o movimento correto que você precisa fazer, né? Então, a balança já faz tempo que ela não é mais assim. Tanto que eu deixei na casa da minha mãe. Ai, que bom. Não levei pra minha casa quando eu mudei. E não é uma coisa que me assusta. E eu lembro que você falou, não assusta com a balança, sim, Eu falei, não vou nem me pesar. Ela sobe um pouquinho o peso na balança, mas é só no primeiro mês de uso, segundo no máximo, mas é um bom peso. É um peso que vale a pena, porque é músculo. Pra ganhar massa depois dos 40, a mulher precisa tomar hormônio?
Não necessariamente. Não. E nem sempre é mais difícil. Nem sempre. Então, não necessariamente. O hormônio para ganho de massa muscular, ele é bom em algum momento? Olha, Isso é polêmico. eu acho pouco difícil. Pouco provável que seja bom. Porque os hormônios, eles trazem muito efeito colateral. Então, eu penso assim, o hormônio masculino, ele foi feito para o homem, as características masculinas. Quando você coloca ele no corpo de uma mulher, exceto uma mulher que esteja fazendo uma transição de gênero, que realmente queira ter todas as características, né, não vira efeito colateral, vai ter muito efeito colateral. Então, é perigoso. E que não são reversíveis, né? Não são reversíveis. E muitas vezes, e quem faz o uso de hormônio não faz do jeito certo. Então, tem que tomar muito cuidado mesmo. Eu não sou muito afim. Não gosto muito. Amei te receber aqui, desmistificar o emagrecimento. Acho que a gente precisa começar a falar mais sobre isso de forma natural para vocês, mulheres, não necessariamente que são mulheres gordas ou que querem emagrecer, ou mulheres magras que precisam engordar, mas pra vocês entenderem a relação com a comida, né? A relação com a comida, ela é prazerosa. Eu sempre falo isso, eu continuo amando comer, só que eu tento sempre respeitar a minha história de entender como lidar com aquilo. Eu procurei a Júlia recentemente porque em 2022, acho interessante comentar, né? Sim. Eu passei por altos e baixos em vários aspectos no meu ano. Na primeira parte do ano, eu emagreci muito rápido, de tristeza, passei por uma fase ruim e perdi peso, porque quando a gente tá triste tem uma tendência a perder o apetite. E isso não é saudável. E na sequência tive acessos de ansiedade por conta de questões de trabalho, de saúde, né? E aí esse peso que eu tinha perdido rápido, eu engordei rápido demais. E com 37 anos na época, a diferença veio, né? Então a taxa de gordura aumentou, o peso na balança não mudou, né? Perdeu músculo, aumentou a gordura. Exatamente, mas quando eu fiz uma bioimpedância, eu tomei um susto, eu falei, gente, eu preciso olhar pra isso. E aí no começo do ano passado, começo de 2023, eu voltei a olhar com carinho, não só como manutenção, como estratégia. Tá, ganhei 10% de gordura, não é normal. Vou tentar entender, vou aliar nutrição com exercício, com estética. E aí, quando eu passei por todo esse processo, eu fui lá e ela fez minha medição de gordura, tinha dado 12% a menos, eu falei, e será? Mede de novo, será que eu consegui baixar tudo isso? Sim. E é isso, é você respeitar a sua história, não deixa seu corpo gritar. Não deixa seu corpo adoecer. E não é porque você tem que ser uma mulher assim ou assada. É porque quando a gente ama, a gente cuida. Sim, com certeza. Né? E não precisa esperar chegar no limite do ruim pra se olhar, né? Exato, acho que é isso. É você ter bom senso, fazer por amor sempre. Não importa que a pessoa vai te criticar ou não. Deixa seu Instagram para as pessoas te acompanharem. Meu Instagram é Julia Litz, L-I-T-Z, Nutri. E foi um prazer estar aqui. Amei. Eu vou deixar o Instagram dela também escrito aqui para vocês seguirem. Venha sempre, adorei. Vou deixar esse livro com você, pra você ler, pra você indicar para suas pacientes, porque amor próprio é, como ela disse várias vezes, é a base da nossa consciência corporal. Você se olhar com amor pra transformar seu corpo. Com certeza. Obrigada por ter vindo. É um prazer. Na semana que vem a gente volta com um novo episódio pra você. Não esquece de curtir o nosso canal, deixar aqui a sua opinião sobre esse assunto. Se fez sentido pra você, espalha por aí, porque viver pra se amar é o segredo pra gente ser feliz. Te espero na semana que vem.